A pior partida da Juventus na temporada, depois de 3 meses, a primeira derrota, uma hora ia acontecer. Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Vamos lá. Queria pedir para quem não conhece o canal, já se inscrever e ativar o nosso sino. Aqui o nosso sino que hoje não tocou muito alto, mas enfim. E como eu estava dizendo, uma hora ia acontecer a primeira derrota da temporada. Mas essa foi a pior partida da Juventus na temporada. E tem que esperar baixar um pouco a adrenalina, tomar cuidado com o que eu vou falar. Partida onde prevaleceu o físico, era uma partida física, né, de preparo físico melhor, vamos dizer assim. Quem tivesse o preparo físico melhor ia vencer, e o Stuttgart sobrou na parte física, e isso foi um dos fatores que proporcionou a vitória deles, vitória merecida dos alemães, né? Antes de mais nada. Vou usar um pouco de ironia e vou usar um pouco de realidade. Primeiro de tudo, o Thiago Motta, e aqui é a realidade, errou do início ao fim. Ele errou do início ao fim. Errou na escalação, errou na mentalidade de encarar o Stuttgart, porque nós todos, você que está vendo o vídeo aí, não adianta dizer que não, que eu sei que você que está vendo o vídeo, nós nos iludimos com o passeio que o Stuttgart tomou no fim de semana por 4-0 do Bayern. Então vocês, todos vocês e eu, nós achamos que perdeu de 4-0, o Stuttgart faz tempo que não dá as caras na Champions, né? Nos anos 90 tinha uma certa tradição, vivia frequentando essa competição, eu lembro. Era o time do Klinsmann, que foi campeão do mundo depois com a Alemanha. Então nós subestimamos, nós achamos que o jogo é em Turim, nós vamos ganhar do Stuttgart 2-3-0. Eu achava isso. E vocês também achavam isso. Quem falar que não está mentindo. Independente do time não estar jogando bem, como não jogou bem sábado. Independente disso. Esperava-se que, por falar em sábado, esperava-se que aquela vitória no finalzinho, que sim, foi merecida, tá? A Lazio não merecia vencer. O que o Di Gregório fez naquele jogo? Nada. Veja a diferença para o Stuttgart. O que fez o Perin hoje? Tudo o que ele podia fazer. Então, o Stuttgart merecia vencer, a Lazio não. Entendeu? E aquela vitória no final, com o gol contra, eu esperava que fosse trazer um pouco mais de entusiasmo. Eu espero que tanto o Motta como os jogadores não tenham subido no salto. Essa derrota de hoje, nesse novo modelo da Champions, obriga a Juventus a vencer a próxima partida, que é fora de casa. Se você olhar o início lá, quando saiu o sorteio, e você fala, bom, o Stuttgart são 3 pontos, porque é o Stuttgart, porque é em casa. O City, apesar de ser em casa, a gente vai no máximo empatar. De repente esse time joga bem contra o City, vence e na equalização dos pontos dá na mesma. Nesse momento a Juventus é a 11ª colocada, pode perder mais umas 2 posições, a rodada se completa amanhã. Mas o ponto é, precisa vencer o próximo jogo para ter chances de classificar entre os 8. O que eu acho? Eu acho que mesmo que a Juventus vencesse hoje, ela não classifique entre os 8. Mas ela vai disputar o play-off, que é do 9º ao 22º, é isso? Ao 21º, enfim.
Cambiasso, eu falei que o Mota escalou muito mal o time e mexeu mal. Ele escalou mal e mexeu mal. O Cambiasso devia ter começado desde o início. Eu não entendo quando ele fez as mudanças. Quando ele tirou o Vlahovic, eu até entendi, talvez pensando no jogo de domingo. Mas eu não entendi quando nós tínhamos que arrumar ali a defesa, que depois dos 30 minutos ficou claro que talvez o empate não fosse tão ruim. Por que ele não colocou o Gatti? Se o objetivo era dar uma segurada. O que eu vou falar para vocês do melhor em campo? É unânime. O Perin, que é um cara de um caráter inigualável, hoje foi Buffon. Ou melhor, hoje ele foi Perin. Eu senti que ele ia pegar o pênalti. E eu vibrei muito quando ele pegou. Pena que não foi suficiente para segurar o 0-0. Pena que tomamos esse gol. Foi merecido. Mas pelo Perin, ele não merecia hoje ser ultrapassado. Sabe por quê? Ele fez 9 grandes defesas. Não foram 2, 3 defesas, foram 9 grandes defesas. Em 22 chutes. A gente foi bombardeado pelo poderoso Stuttgart. Como eu não sou imediatista, mas eu critico sim o Mota, por isso que eu comecei o vídeo dizendo: hoje a derrota é 200% do Thiago Mota, porque ele escalou mal e ele mexeu mal. Porque às vezes você escala mal, mas você, durante o jogo, você faz alterações que mudam e o time melhora. Hoje não. Hoje ele foi mal em tudo. E pode acontecer do cara ir mal em tudo. Como eu disse, é a primeira derrota em 3 meses. Prefiro perder hoje. Eu, Mário, eu não prefiro perder nunca. Mas nessa semana, falando dessa semana que nós estamos vivendo, mas é a Champions. Eu prefiro perder hoje do que perder domingo. Repito, não prefiro perder nunca. Mas o nunca não existe no futebol. Senão não teria graça. Agora, dito isso, agora eu vou ser irônico. Principalmente quando eu falo que não é um joguinho da FIFA, quando você troca peças, troca treinador, troca jogador, que as coisas não acontecem da noite para o dia, tá aí o resultado. Então, para os imediatistas, se você que estiver ouvindo, vendo o vídeo, não for imediatista, desconsidere. Mas se você for imediatista e tiver vergonha na cara e for homem, peça desculpas para este homem. É uma provocação, é um desafio. Vamos ver quem é homem. Peçam desculpas para este homem que não apresentava futebol bonito, que escalava mal e que no fim das contas trouxe um título importante contra a Atalanta Madrid. Claro que eu estou sendo irônico, não é a minha opinião de pedir desculpa para o Alegre. Por isso que eu falei, para os imediatistas. Tem muita gente na Itália que está vibrando com essa primeira derrota do Mota, principalmente por ele ter sido o grande responsável, porque ele mexeu mal no time. Mais vergonhosa do que a apresentação da Juventus é o comportamento de alguns torcedores. Mais vergonhosa. Tá? Com todo respeito ao Danilo, é um ex-jogador em atividade. Jogou bem contra a Lazio, entrou bem. Mas é um ex-jogador em atividade. Não serve mais para jogar na Juventus. Tá?
O Douglas Luiz, antes do jogo, sentiu um desconforto muscular. Por precaução, não entrou em campo. Ainda bem que não entrou, porque podia cometer algum pênalti. E aí não sei se o Perin ia defender 2 pênaltis. Não dá para saber se é muito grave, se ele vai jogar domingo ou não. Não sabemos. Lembrando que a Inter também tem, acho que, 2 desfalcos importantes. E até agora, Douglas Luiz. E por falarem até agora, essa aqui é a parte irônica, porque o que o Mário pensa do futebol? O futebol ele leva a gente do paraíso ao inferno em poucas horas, em poucos minutos ou em alguns dias. A gente ganhou do Lipsia de uma maneira heróica, com 2 jogadores a menos. E eu vi torcedores lunáticos dizendo que esse time chega na semifinal da Champions. Pode acontecer? Pode, claro que pode. O que não pode é esses mesmos torcedores hoje dizendo que esse time não vai nem para a Champions. Coerência. Então, e o que eu penso do futebol? Que, querendo ou não, isso aqui não é passação de pano, para quem gosta dessa expressão. A gente precisa ter paciência com novos jogadores. Novos jogadores, eu digo, novos contratados, que não são tão novos de idade, e com novos de idade. De novo, vou usar ironia para os imediatistas. Continuem, eu recomendo, tá? Continuem comparando o Ildiz. Comparem. Comparem o Ildiz com esse cara aqui. Comparem. Continuem comparando. Comparem. Mais fundo. Comparem. Tá? Eu estou puto da vida. Esperava uma vitória. Do jeito que se desenhou a partida, eu aceitaria o empate, porque o Perin foi uma estátua ali. Foi brilhante o Perin. Tirando o Perin, eu gostei do Cabal. E o resto foi todo mundo mal. Até rimou. Hoje o Fagioli foi mal. O McKennie foi mal. O Vlahovic foi mal, mas não tem nenhuma culpa. A bola não chegou nele. A bola não chegou nele. Tá? É isso. A gente se vê bem antes de domingo. Tem mais uns 2 vídeos até domingo. Mas é por isso que eu falo que eu quero vencer. Não importa se jogando bem ou não. Se puder aliar as 2 coisas, sim. Hoje a gente não merecia vencer. Talvez empatar pelo Perin. Repito, o Stuttgart mereceu a vitória. Agora, tem que ser coerente. E tem que ter vergonha na cara para ficar feliz com a vitória do adversário só para dizer que o Alegre era melhor. Eu não gosto de comparações, já falei nesse canal. Nem de jogador, nem de treinador. Eu não sou desses que tem que pedir desculpa. Eu critiquei muito o Alegre quando precisou criticar, como estou criticando o Mota hoje, que, repito, errou a escalação, errou em tudo. Só que eu sou muito grato a esse cara aqui. E como eu espero ser um dia grato ao Thiago Mota, que chegou esse ano. E é a 3ª partida da Champions como treinador da Juventus. E que foi péssimo hoje. Resta a mim torcer para dar certo. Ah, mas se eu vou no estádio, eu posso vaiar? Claro que você pode. Vai da inteligência de cada um. Porque pior do que torcedores
que criticam ali no estádio são torcedores que levam para o lado pessoal e para dizer que tinham razão e que ficam comemorando a derrota do Mota. Agora a gente tem que pensar só na partida de domingo. É um jogo importante, é um jogo que pode valer a liderança. E repito, para mim a Juventus disputa o playoff da Champions, mesmo se tivesse vencido hoje, acho difícil chegar entre os 8. E outra coisa, é verdade que a gente está sem vários jogadores, isso não é desculpa. O Bremer é um deles, estão sentindo a ausência pesada do Bremer. O Koopmeiners não estava jogando bem, Mário. Eu sei que ele não estava jogando bem, mas o Koopmeiners ele vai jogar bem quando ele entrar, de fato, sem nenhum problema físico. Ele vai ser o Koopmeiners da Atalanta, ele vai jogar bem, eu tenho certeza. Mas dentro daquela linha que você imagina dos principais jogadores, são duas ausências pesadas. E o Nico Gonzalez, que é uma outra ausência, quando foi feita a contratação, que eu fiz um vídeo, eu comentei que eu não fazia muita questão dele porque ele tinha um histórico de lesões. Então, esse problema. É isso. Tirando isso, like no Finestra Bianconeiro, obrigado por me aguentarem. Eu esperei para fazer o vídeo porque a coisa ia ser muito feia aqui. E claro, muito feliz pelo Perin, mas muito feliz mesmo por esse cara. E ao mesmo tempo triste porque ele não merecia levar gol. Apesar do Stuttgart, repito, mais uma vez, ter merecido a vitória. Para os torcedores da Juventus, para os torcedores que amam esse clube e não os seus personagens, e que principalmente amam as cores branco e preto, e só branco e preto, Forza Juve fino alla fine.